Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite para quem está em casa, boa noite para quem está aqui. O pessoal aqui do meu lado, só gente boa. Queria tocar que nem vocês. Conta-se uma história de uma reunião de negócios. E tava só a gente assim, gravatada, sabe? Aqueles ternos da Armani, caro. Aquelas gravatas que custa mais que um carro. E aí era o primeiro dia e eles estavam em roda, assim, sentados. Quer sentar? Não sei, vocês preferem? Não sei. Tava em roda, assim, eles conversando. E aí começou, era o primeiro dia, e eles começaram a se apresentar. E aí o primeiro puxou a fila e falou assim, eu sou fulano de tal, eu sou CEO do banco tal, tenho tantos milhões na conta. Aí passou o segundo. Eu sou ciclano, eu sou sócio majoritário da petrolífera X e eu tenho X bilhões na minha conta. E assim foi, um atrás do outro, cada um foi se apresentando a partir do seu emprego, de quem ele era, do que fazia na sua empresa e a partir do quanto dinheiro ele tinha no banco. E assim foi, 1, 2, 3, 4, até que chegou em um dos que também estavam bem vestidos, muito bem engravatados, e ele disse o seguinte, eu sou ciclano e eu sou perdoado. Só isso. Aí ficou aquele silêncio constrangedor no ambiente, esperando ele falar de qual empresa ele era, esperando falar o patrimônio que ele tinha na conta do banco. O silêncio constrangedor acabou porque ele não falou nada e passou para a apresentação seguinte. No final da roda de conversa, teve aquele coffee break antes da primeira palestra, e aí foram perguntar para esse camarada o que significava aquilo que ele tinha falado. Quem, afinal, era ele? Que empresa que ele dirigia, quantos milhões ele tinha na conta. E aí perguntaram, o que é isso? Que negócio é esse? O que significa esse negócio de perdoado aí que você falou? E aí ele, tomando o cafezinho dele, falou, cara, vocês se definem a partir do que vocês têm. Eu me defino a partir do que Deus diz sobre mim. E eu sou perdoado. Eu fui perdoado por Ele. É assim que Deus me vê, então é assim que eu me apresento. Essa história diz sobre identidade. Diz sobre a pergunta de R$1 milhão que até agora, depois de uns 5, 6 mil anos de história da humanidade, ninguém conseguiu responder. Desde Platão, Aristóteles, Immanuel Kant, tudo quanto é filósofo está tentando responder a seguinte pergunta. Quem é você? E os filósofos elaboram as mais elaboradas respostas para essa pergunta. E hoje em dia, a pergunta quem é você tem sido respondida em muitas vezes a partir das políticas identitárias. Políticas identitárias é um termo da moda, tem novela, tem série, tem livro, tem manifestação, tem várias coisas sobre isso. Políticas identitárias. Afinal, quem é você? A partir do que você se define? E eu me lembro que no meu primeiro dia na faculdade, aconteceu algo muito parecido com essa história que eu contei para vocês. Eu estou me formando em História agora, e eu me lembro que no primeiro dia, os veteranos botaram a gente em círculo, e cada um começou a se apresentar. E se apresentava a partir do nome, da idade, do signo e de quem era. Falava um pouquinho sobre a pessoa. Quando chegou na minha hora, eu não sabia falar meu signo, porque eu realmente não sei. Eu acredito que, bem, as estrelas e os astros não mudam muito bem o que acontece na minha vida. Mas eu me lembro muito bem que os meus colegas, eles começaram a se apresentar, falaram a idade, falaram por que tinham escolhido o curso de História e falavam opção sexual. Eles falavam assim, logo de cara, que eram lésbicos, que eram gays, que eram bissexuais, e isso fazia parte da identidade deles. Hoje em dia, a identidade sexual faz parte da identidade das pessoas. As pessoas se apresentam a partir do que elas sentem. Outras se apresentam a partir do que elas possuem. Outras se apresentam a partir de quem elas são filhas. Mas, afinal, quem somos nós? Eu sou o Marcelos, filho do Jailton? Eu sou o Marcelos, professor de História? Eu sou o Marcelos que anda de bicicleta? Eu sou o Marcelos que toca violão? O que afinal eu sou? A partir do que eu posso me definir? Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? É assim que a gente pode descobrir, por exemplo, o que botar na bio do Instagram. A bio do Instagram é sempre isso, né? O seu nome, o curso que você faz na faculdade, o que você trabalha, os anos que você tem. Quem é você, afinal de contas?
Qual que é a sua identidade? Eu, particularmente, gosto de uma definição de um filósofo norte-americano chamado James Smith. Ele propõe um negócio que, desde que eu lia, eu nunca mais pensei a mesma coisa. Ele propõe que você é aquilo que você adora. Tá, deixa eu destrinchar. Você é aquilo que você adora, quer dizer que você é definido pelo seu amor fundamental. Quer dizer que você pode ser definido e você pode se apresentar a partir daquilo que você ama como fundamento último da sua vida, aquilo que te move. Sabe aquelas coisas que fazem você fazer certa coisa e que você faz antes mesmo de pensar? Vou usar uma palavra bonita, num registro pré-cognitivo. Palavra bonita, hein? Tem certas coisas que a gente faz antes mesmo de pensar. Algo por instinto, algo que o nosso coração nos leva a fazer. Isso, na verdade, são os nossos amores fundamentais. Nós fazemos coisas que, depois de alguns minutos ou segundos, nós percebemos que fizemos e pensamos, como eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu não pensei para fazer isso. Isso é algo que é feito não a partir da sua mente, mas a partir do seu coração. Isso é uma ação movida não pelo seu pensamento, mas pelo seu coração. O seu coração te move a fazer coisas. E o seu coração só te move a fazer coisas porque no seu coração está registrado os seus amores fundamentais. E os seus amores fundamentais são objeto da sua adoração. O que eu quero dizer é que o que te move a fazer certas coisas, num registro pré-cognitivo, é o objeto da sua adoração. E você pode ser definido por esse amor fundamental, por essa adoração. Em suma, você é aquilo que você adora. Deixa eu te dar um exemplo. Alguém que ama o seu dinheiro e o seu patrimônio mais do que todas as coisas, ou seja, aquele que adora o dinheiro, não vai medir esforços para aumentar o seu patrimônio, nem que para isso ele passe por cima de leis trabalhistas e escravize pessoas. Aquele que ama o seu filho mais que a todas as coisas, ou seja, aquele que adora o seu filho, não vai medir esforços para colocar o seu filho no patamar mais elevado da sociedade, nem que para isso ele tenha que arrancar o filho da outra pessoa e jogar no chão, e não se importa que machuque. O que importa, afinal, se você adora o seu filho, é o seu filho. Se você adora a si mesmo, se você ama a si mesmo mais do que todas as coisas, você não vai medir esforços, nem pensamentos, para que você se sinta bem acima de todas as coisas, nem que para isso o outro seja prejudiciado. O ponto é, o seu amor fundamental te move, a sua adoração te move, e a sua adoração te define. Você é aquilo que você adora. Se você adora algo corrupto, você se torna corrupto. Se você adora algo falho, você se torna falho. Mas e se você adora um Deus que é santo, santo, santo? E se você ama ao reino de Deus e a sua justiça antes de todas as coisas? Ora, se você é o que você adora, o objeto da sua adoração passa a te transformar, de modo que passa também a te definir. O que eu quero dizer é que se você adora um Deus que é santo, você se torna santo. Se você adora um Deus que é amor, você passa a amar. Se você adora um Deus que perdoa, você perdoa. Se você adora um Deus que ama abraçar e cuidar das pessoas, você passa a amar também. Amar e cuidar das pessoas. Eu disse que essa definição é de um filósofo, James Smith, que, aliás, tem um trabalho magistral. Eu me amarro em ler os livros dele. Mas ele só fala isso porque isso é antes um registro bíblico. É por isso que eu queria pedir para você, então, abrir em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 14 até o 16. E entendendo que você é aquilo que você adora, vamos pegar essa como a nossa premissa fundamental. Você é aquilo que você... Você está com um caderninho, com o celular anotando? Essa é a hora de anotar. Você é
aquilo que você adora. E a gente vai ver que, na verdade, isso já aparece na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versos 14, 15 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O verso 14... Gente, isso aqui é uma ordem do apóstolo Pedro. É uma ordem. E para quem está pregando, quando você chega a uma ordem, é muito fácil de aplicar, porque você não precisa inventar, entendeu? Está uma ordem aqui, você só fala para a pessoa, faz isso. Qual que é a ordem de Pedro? Seja santo, porque Deus é santo. Agora, como é que Pedro chega a essa argumentação? Ora, na verdade, ele está comentando um trecho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, especialmente o livro de Levítico, fala sobre como as pessoas deveriam viver para serem santas. Elas não podiam fazer X, Y e Z, elas deveriam fazer A, B e C. São várias leis. E essas leis têm um fio condutor. Qual é o fio condutor? Seja santo, porque Deus é santo. Acontece que botar o patamar de santidade em Deus eleva em muito sarrafo. Ser santo como Deus é santo é algo aparentemente impossível. Afinal, Deus é de eternidade a eternidade, e eu sou um sopro. Daqui a pouco a nossa vida acaba. A gente é um sopro. Como é que a gente pode ser santo como Deus é santo? Pedro começa a comentar isso, e ele ordena: não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Que ignorância era essa? É a ignorância do Evangelho, é a ignorância do Senhor Jesus. Ou seja, ele está falando para a gente que antes não era cristã, e agora é cristã. E o que ele diz? Não viva como vocês viviam antes. Como eles viviam antes? Largados aos seus prazeres, fazendo o que o seu coração mandava, fazendo o que os seus prazeres mandavam. Por quê? Porque eles serviam a deuses que moldavam a esse coração. Ora, pensa num contexto grego. Quem que é Zeus? Zeus tem a esposa dele, Hera, mas tem 500 milhões de filhos com 500 milhões de outras deusas. Servir a um deus como Zeus é não ser fiel à sua esposa. Se você é aquilo que você adora, adorar a Zeus quer dizer trair sua esposa. Entende essa conexão? O que Pedro está dizendo é, se você serve a deuses que não são referência para você, você vai fazer o que esses deuses fazem. Aliás, gente, essa crítica já vinha de Platão, não sei se vocês sabem disso. Platão já criticava esses deuses gregos que não eram referência de moral nenhuma para as pessoas. O que Pedro está dizendo? Vocês antes faziam o que o seu coração mandava. Por quê? Porque vocês serviam a deuses que faziam exatamente as mesmas coisas. Mas agora, vocês não servem mais a esses deuses. Vocês não servem mais aos deuses do dinheiro, ao deus do sexo. Vocês não servem mais ao deus da lascívia, da inveja. Quem é o Deus que vocês servem? É um Deus que é santo. E uma vez que é santo aquele que vos chamou, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Percebam que esse imperativo, aos primeiros olhos, parece algo impossível. É o imperativo, sede santo. Pô, mas não dá para ser santo se eu sou pecador por essência. A questão é, se você é aquilo que você adora, mesmo na condição de pecador, ao vislumbrar o Cristo completamente desfigurado na cruz e perceber que o perdão dos seus pecados está ali, você passa a adorar esse Cristo que morreu e ressuscitou por você. E se esse Cristo se revela como o amor, você passa a amar. Se esse Cristo se revela como perdoador, você passa a perdoar. Se esse Cristo, se esse Deus triuno se revela como santo, você passa a ser santo. Por quê? Porque você é aquilo que você adora. Se você adora as suas paixões, se você adora o sexo, se você adora o dinheiro, se você adora qualquer outra coisa que não o Senhor Deus, você passa a fazer o que esses deuses mandam. Se você adora o seu time de futebol, você faz o que o seu time de futebol manda. Se você adora o seu celular, você faz o que o seu celular manda.
E é por isso que é tão difícil hoje em dia recusar a notificação do celular, porque tem gente que adora o celular, adora o like do Instagram. Mas e se você ama o Senhor Deus? Se você ama a um Deus que é santo, você se torna santo. E é por isso que a Bíblia está cheia de ordens de Deus para tipo, adorem somente a mim, não adorem outros deuses. Por quê? Porque Ele se importa com o seu povo, porque Ele se importa contigo. Porque ao adorar outros deuses, você faz coisas que você não deveria fazer. Mas ao adorar o Deus que é santo, você age em santidade. É por isso que Deus quer que nós o adoremos. Porque nós somos o que adoramos. E ao adorar um Deus que é santo, nos tornamos santos. Somos colocados meio que numa forma. Pensa em uma forma de bolo, sabe? A massa. É como se a gente fosse a massa e a forma fosse Jesus. A gente é moldado através da santidade de Jesus. A tal ponto que no dia em que o Senhor Jesus voltar, e Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai ver a nós, o seu povo, a partir desse molde, o molde da santidade. E esse é o molde daqueles que adoram a um Deus que é santo. Se você está anotando, essa é a hora de anotar a conclusão. Você é aquilo que você adora. E ao adorar a um Deus santo, você se torna santo. Ao adorar um Deus que perdoa, você perdoa. Ao adorar um Deus que é amor, você ama. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor nos ama muito. O Senhor nos ama tanto que o Senhor quer que a gente te adore. E te adorar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Afinal, é ao te adorar que nós somos moldados, nossos pecados são perdoados, e o Senhor, com um martelo e uma bigorna, vai nos moldando até nos tornarmos santos, como Tu és santo. Te adorar é um privilégio e nos faz santos. Obrigado. Amém.